Olá, viva! Bem-vindo a mais um episódio desta websérie aqui no meu canal do YouTube, onde eu abordo algumas questões relacionadas com as competências digitais, muito associada àquilo que é o trabalho que eu desenvolvo junto de professores, neste crescimento de competências na Academia Digital Educatec, um espaço de formação informal que eu fundei em 2020 e onde já tenho aqui um conjunto de professores que está a ter resultados, que está a melhorar as suas competências e a desenvolver algum tipo de atividades e de recursos utilizando as novas tecnologias, algo que para alguns era impensável aqui há um tempo atrás. E tudo isto aconteceu porque naquilo que é o meu trabalho na escola sempre tive um contacto muito próximo com professores e sempre dei algum apoio a professores que queriam, de alguma forma, dar passos na utilização das tecnologias em sala de aula. E fui sempre detectando algumas lacunas e descobrindo aqui alguns padrões em relação àquilo que seriam as dificuldades que estes professores apresentavam perante a tecnologia. E o episódio de hoje vai ao encontro de um erro crasso, de um erro muito importante que a maior parte das pessoas tende a cometer quando utiliza as tecnologias. E já vamos falar dele na sequência daquilo que foi a história, ou um pouco da história das tecnologias na educação. Conseguimos reparar que foram 35 anos de projetos, iniciativas, programas, planos, com muitos equipamentos, com muita formação, mas que ao fim desses 35 anos ainda há algumas pessoas que demonstram uma fraca proficiência na utilização das tecnologias. E tudo isto acontece por vários motivos, por variadíssimas razões, mas há algumas que são comuns e que são evidentes em relação às pessoas que utilizam a tecnologia. Nomeadamente aquilo que tem a ver com a sua própria competência e o olhar que as pessoas têm perante aquilo que é digital. E há algumas diferenças, bastantes, em relação aos procedimentos que são feitos no analógico, na sala de aula, utilizando os recursos habituais, e aquilo que são as atividades dinamizadas em contextos digitais. E por isso mesmo, há aqui algumas questões que eu gostaria de fazer referência. Em primeiro lugar, acho que é importante referir que, para qualquer professor, naturalmente que uma das áreas mais importantes é a área científica específica da área disciplinar. E aqui não há nenhuma dúvida. Ninguém tem que ser melhor na área das competências digitais do que aquilo que é na sua área específica científica. E isto é bom que se entenda porque às vezes as pessoas começam a baralhar um pouco todas estas questões. E essa área científica é aquela que esses professores que são especializados têm que fazer passar em termos de conteúdo, de aprendizagens para os seus alunos. E isto aqui é extremamente importante. Para além disso, existem também as questões do relacionamento entre o professor e aluno, que são geradores de alguma cumplicidade, de alguma empatia e que são motivadores de aprendizagens. Isto também é muito importante, esta inteligência emocional do professor é muito importante para que se consigam desenvolver aprendizagens efetivas. E existem depois outras questões que são mais transversais, nomeadamente a utilização da língua oficial portuguesa, no nosso caso. Depois existem também as tecnologias que têm um papel importante e transversal de auxiliar o professor no desenvolvimento de algumas competências, nomeadamente nas aprendizagens. E tudo isto é muito importante conjugar para que se consigam criar percursos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, onde o aluno se sinta bem, consiga responder às suas dúvidas e consiga efetivamente aprender e ser melhor a cada dia. E este papel do professor como mediador, mas também como detentor do conhecimento e especialista, é muito importante para que se consigam bons resultados. Mas nesta questão da utilização das tecnologias, muitas vezes existe aqui alguma renitência por parte de alguns professores. E mesmo com muita formação que já houve, nós conseguimos perceber que há aqui várias lacunas na integração e no entendimento da forma como podemos integrar as tecnologias em sala de aula e no trabalho com os alunos. Uma das questões fundamentais tem a ver com algo que se relaciona com a digitalização de processos. E a maior parte dos professores que utiliza tecnologias pensa nesta forma. Ou seja, existem determinados processos ou procedimentos ou atividades que são realizadas no analógico e o professor tenta pegar nessas atividades e dar-lhes um cariz digital. Isto significa que vai digitalizar um tipo de atividade para o formato digital. Um dos exemplos muito práticos para tudo isto é a forma como os professores facilmente agarraram a funcionalidade e as potencialidades de uma apresentação em PowerPoint ou noutra aplicação de apresentações. E isto acontece porquê? Porque antes de existir o PowerPoint existiam já ferramentas muito semelhantes àquilo que o PowerPoint faz. Ou seja, passar das transparências para o PowerPoint não é nada de transcendental. É entender apenas que há ali uma tecnologia nova
que tem potencialidades diferentes, efetivamente, que permite conjugar elementos que no retroprojetor não seriam possíveis, mas a lógica é exatamente a mesma. E este tipo de procedimentos, apesar de ter alguma importância válida, não é aquela lógica de funcionar no digital. E este pensar digital, que é necessário para podermos aprender, será o essencial para que algumas pessoas consigam mudar o paradigma da utilização das tecnologias. Para isso, eu considero muito importante que as pessoas, quando estão a aprender a trabalhar com as tecnologias, consigam perceber aqui um paradigma diferente, que são as lógicas de trabalho online. Entender como é que as empresas estão a trabalhar online, como é que os nossos jovens estão a comunicar e a desenvolver algum tipo de atividades na internet. Entender como é que eles dão algum tipo de rentabilidade às ferramentas digitais e aos equipamentos que eles detêm. É importante entender que não é igual como era há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás. É totalmente diferente. Neste funcionamento online, por exemplo, as empresas, tal como as escolas, precisam de ter plataformas que possam dar algum suporte a todos os seus utilizadores. Neste caso, aos professores e aos alunos, existem plataformas de apoio à aprendizagem que são muito importantes e que devem ser dinamizadas. E apesar de, há 10 anos, 11 anos, o Moodle ter entrado com muita força nas escolas, o que é certo é que, quando chegámos à pandemia, verificámos que muitos dos professores tinham dificuldades em entender a dinâmica. E muito rapidamente agarraram esta ideia, e muitos professores, quase todos, são muito poucos aqueles que não utilizam estas plataformas, independentemente da qualidade como utilizam, e aí seria uma discussão e uma avaliação que teria que ser mais aprofundada e analisada, porque pelo menos o contacto nestas plataformas é possível. E este contacto não é só na disponibilização de recursos, é evidente nas várias ferramentas que estão disponíveis neste tipo de espaços, e por isso mesmo devem ser rentabilizados da melhor forma. São espaços que permitem muita interatividade, permitem a possibilidade de centralizar tudo aquilo que são as dinâmicas de trabalho com aqueles alunos, e por isso tem largas vantagens para ser utilizado neste método de ensino à distância, ou então, mesmo no ensino presencial. Estes espaços são interessantes para que possamos centralizar conteúdos, centralizar aquilo que é a informação principal e onde os alunos poderão colocar as suas dúvidas. Mas nesta dinâmica de trabalho online há outros aspectos que são muito importantes, nomeadamente ao nível da produção. Neste momento é importante entender que os alunos devem ser mais produtores do que consumidores, e para isso nós temos que lhes dar as ferramentas e as atividades específicas para que isto aconteça. E devemos aproveitar especialmente as potencialidades da multimédia, que estão de uma forma tão simplificada como nunca estiveram até agora. E isto, em termos de produção multimédia, será muito importante ajudar os nossos alunos a entenderem toda esta dinâmica. Para isto é muito importante que nós consigamos investigar que tipo de produtos é que nós podemos solicitar aos nossos alunos para que eles desenvolvam algumas competências nesta área da multimédia. Depois, as lógicas de funcionamento online funcionam muito pouco na vertente individual e cada vez mais na vertente colaborativa. As empresas trabalham muito assim, trabalham mesmo com plataformas à distância ou híbridas, e por isso mesmo rentabilizam todo esse tipo de dinâmica através de ferramentas. E nós devemos entender que, quando solicitamos determinado tipo de atividades, temos que pensar quase sempre de que forma é que nós podemos dar aqui o âmbito colaborativo a um determinado tipo de produto. Isto é extremamente importante. A lógica da internet, claro, funciona ao nível da partilha, e nós temos que entender que os nossos alunos estão muito habituados a esta dinâmica de partilha. E tendo este aspecto como base, é importante nós entendermos que tudo aquilo que são as nossas produções, os nossos trabalhos, também devem ser partilhados. Nós temos que criar na nossa dinâmica de trabalho algumas rotinas que nos obriguem a partilhar coisas. A partir do momento que nós começamos a criar as dinâmicas de partilha, começamos a perceber como é que o mundo online funciona. E será mais fácil, a partir desse momento, nós conseguimos passar esta mensagem para os nossos alunos e realizar algumas atividades que impliquem este tipo de partilha online, seja uma partilha interna ao nível da turma, seja ao nível da escola, seja ao nível mundial através da internet. E esta dinâmica é preciso entender, e nas nossas atividades devemos contemplar naturalmente a questão relacionada com a partilha. Para além disso, a questão da interatividade está quase sempre presente neste tipo de plataformas, e nós temos que entender que os nossos alunos vão ser futuros produtores, a grande maioria, de plataformas, de atividades, de recursos que sejam o mais interativos possível. E isto quer dizer que nós devemos preparar-nos para dar ferramentas aos nossos alunos para que eles produzam interatividade. E esta interatividade vai misturar um conjunto de conceitos muito interessantes
utilizando plataformas online. E nós devemos entender esta lógica. Para terminar, eu acho que é muito importante entender que o vídeo atualmente tem um poder enorme no contexto online, no contexto digital, e por isso mesmo nós devemos aproveitá-lo da melhor forma. E não devemos entendê-lo como aquela cassete de vídeo ou aquela reportagem que tem um interesse no âmbito dos conteúdos muito importante para a disciplina. Devemos ir mais além e devemos utilizar este vídeo não só na parte da produção por parte dos alunos, como também da disponibilização de recursos por parte do professor. São já muitos os professores que estão a utilizar o vídeo como forma de se aproximarem dos alunos, criando pequenos conteúdos, porque neste momento os nossos alunos não são alunos de conteúdos de grande dimensão, existem características nos nossos alunos que são bastante diferentes daquelas que nós fomos enquanto alunos e os nossos alunos de há 20 anos atrás, por exemplo, e este vídeo tem ferramentas que podem, de alguma forma, estimular a aprendizagem, esclarecer os conceitos e gerar algum tipo de proximidade entre o professor e o aluno. É muito evidente que, se existirem estas dinâmicas de comunicação, de apresentação, de exemplificação, o trabalho do professor é mais próximo daquilo que são as dinâmicas do aluno no online. E é importante entender tudo isto. Claro que, para realizar todo este tipo de dinâmicas, para planificar atividades que sejam pensadas no digital, é importante nós aprendermos ferramentas, é importante nós entendermos lógicas de funcionamento, é importantíssimo trabalhar em parceria com outros professores, é importante a partilha de boas práticas, mas é importante, essencialmente, explorar a criatividade. E nós, enquanto professores, sempre fomos muito criativos. E no digital, nós temos que explorar essa criatividade e dar asas à imaginação em relação a tudo aquilo que é possível fazer no online. E é este o desafio que eu lanço sempre junto dos meus formandos, entender que não é só pegar em dinâmicas analógicas e levá-las para o computador, digitalizar estes processos analógicos, não é esse o objetivo. O objetivo é olhar para a internet, olhar para as ferramentas de uma forma totalmente diferente. E era isto que vos trazia hoje. No próximo episódio eu vou falar um pouco de como podemos aprender ao longo da vida. Este long life learning, esta aprendizagem ao longo da vida, deve ser entendida como algo que é muito para além daquilo que são os créditos para passar de escalão. É muito mais do que isso. Nós devemos apostar no nosso desenvolvimento profissional e podemos fazê-lo de diversas formas. É sobre isto que eu vou falar no próximo episódio. Muito obrigado e até a um próximo vídeo.